São 2h38. A gente fala sobre a situação na Venezuela. O Brasil e mais 13 países anunciaram que não estão reconhecendo a reeleição de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, inclusive, chamaram a eleição de ontem de farsa. O Irã e a Rússia estão, sim, apoiando o Nicolás Maduro. Está conosco aqui no nosso Jornal Jovem Pan o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Carlos Pódio. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Como vai? Como vai, Thiago? Boa tarde. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso sempre, professor. Professor, inclusive aqui na América existe o Grupo de Lima, que está reunido para tentar discutir e ver o que é possível fazer depois dessa eleição na Venezuela, a reeleição de Nicolás Maduro. E a comunidade internacional consegue tomar alguma posição em relação à Venezuela, que é um país soberano, por mais que não se concorde o que está acontecendo por lá e o país enfrente uma crise sem precedentes. De que maneira a comunidade internacional pode resolver a crise na Venezuela? Olha, eu acho que nem a comunidade internacional e me parece que nem a nacional venezuelana está com condições de resolver essa crise atualmente, né? O que essa ação deixa claro é um isolamento internacional do governo Maduro. E, portanto, a Venezuela perde aí um tripé, um elemento importante do seu tripé de sustentação, que era calcado, primeiro, no personalismo, né, na figura do Hugo Chávez e depois do Maduro. Já houve uma perda quando o Maduro assume, porque o Maduro não tem, digamos assim, o mesmo carisma que tinha o Hugo Chávez. Um segundo elemento, que era o próprio desempenho econômico e social do país durante um certo período da era Chávez, derivado em grande medida do preço do petróleo, né, e de algumas reformas que o Chávez fez, reformas importantes que ele fez na Venezuela. E esse terceiro elemento, que era o engajamento internacional da Venezuela. A Venezuela, durante o auge do governo Chávez, teve uma projeção internacional bastante interessante para um país daquele tamanho. Então, gradualmente, o que a gente foi vendo é que esses elementos foram se perdendo. Por um lado, o Maduro não sustenta com o mesmo, tenta fazer também um governo personalista, porém sem o mesmo carisma do Hugo Chávez. A situação econômica e social está um perfeito desastre na Venezuela, e agora a Venezuela se encontra isolada do ponto de vista internacional. Isso faz sentido porque se a gente examinar, desde que o Maduro assume, veja que esse modelo venezuelano sempre misturou práticas democráticas e autoritárias, né? Uma mistura de procedimentos democráticos com práticas autoritárias, mas desde que o Maduro sobe ao poder com a morte do Hugo Chávez, as práticas autoritárias têm ficado cada vez mais evidentes, né? O Maduro tem tido problemas quando ele se submete ao voto. A gente lembrar o ouvinte que o Maduro, quando ele é eleito, né, logo após a morte do Hugo Chávez, ele é eleito com uma margem muito pequena de votos, apenas um pouco mais de 50% dos votos válidos, né? O segundo candidato, que é o Capriles, ficou com um pouco mais de 49%. Então, uma margem muito estreita de vitória para o Maduro. Depois, quando há uma eleição para a Assembleia, eleição para o Parlamento venezuelano, o partido do Maduro perde essas eleições, a oposição assume maioria no Parlamento. E o Maduro, a partir daí, começa a tomar uma série de medidas de caráter autoritário. A primeira delas foi tirar o poder do Parlamento e trazer o poder para uma outra Assembleia, que ele chamou de Assembleia Constituinte, que é composta 100% por apoiadores do governo Maduro. Então você tem já um histórico aí de crescente autoritarismo deste governo, que quando a gente chega nessas eleições, essas eleições elas não tinham como objetivo selecionar um novo presidente para a Venezuela. Elas tinham como objetivo fortalecer a legitimidade do atual governo. Sabia-se desde o começo que o vencedor seria o Nicolás Maduro, mesmo tendo taxas de aprovação baixíssimas. Seria como o eleitor brasileiro saber que, independentemente dele ir ou não às urnas em outubro, o Michel Temer seria reeleito de qualquer forma. Isso traz, portanto, para o eleitor uma certa apatia, né? A oposição está um pouco apática, né? As pessoas que são contrárias ao governo Maduro não sabem muito o que fazer, e a oposição organizada venezuelana também não mostra um projeto de país, claro, né? Então, quando eu digo que é um problema internacional, mas também nacional, você tem tanto governo quanto oposição, nenhum dos lados mostra exatamente qual que é a saída para esse caos que vive a Venezuela. É uma situação bastante grave. Eu não me lembro, veja que nós, na América Latina, temos
a nossa cota de tragédias econômicas e sociais. Eu não me lembro de nada no nível do que está acontecendo agora na Venezuela. Ô, professor, e a pressão internacional, pelo menos com as sanções, isso pode dar algum tipo de resultado? Isso mostra também que a oposição na Venezuela não tem a força necessária, não teria a força necessária. Que leituras mais é possível fazer passadas já algumas horas da reeleição dele? Olha, o que a gente sabe sobre o histórico de sanções para governos autoritários é que elas tendem a não funcionar. A gente pode citar uma série de exemplos. Para ficar apenas com um exemplo, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a Cuba, que duraram 40 anos, né, e não houve alteração no sistema político cubano por causa destas sanções. O que acontece normalmente quando são aplicadas sanções é que quem tende a sofrer é a população, mais do que a elite política. Né? Há alguns dados, vocês já devem ter falado sobre isso, porque é um dado muito assustador, que mostram que grande parte da população venezuelana perdeu peso, né? Porque não tem comido o suficiente. Me parece que é uma média aí de 10 quilos de peso que a população perdeu porque não come o suficiente. Só que você olha para a figura do Maduro, você vê que ele está bem fortinho. Né? Não tem, certamente, a questão da fome não está atingindo nem o Maduro, nem o seu círculo de poder. Isso é o que acontece quando as sanções são implementadas. Normalmente, quem tende a sofrer mais é a população. Claro que vai depender do tipo de sanção. A principal sanção, no caso venezuelano, seria os Estados Unidos tomarem alguma medida em relação ao petróleo venezuelano. Isso seria um desastre ainda maior para a economia venezuelana, dado que os Estados Unidos são os principais compradores do petróleo venezuelano, né, a despeito da retórica de lado a lado. Professor Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan e até a próxima, professor. Te agradeço, boa tarde, até a próxima.